Olá, minha gente, tudo bem? Estou aqui novamente para conversar com você sobre um assunto que as pessoas têm levantado dúvida. Me perguntaram o seguinte: você é a favor ou contra das pessoas estudarem em casa, as famílias educarem os seus filhos? Primeira coisa, a gente precisa fazer uma diferenciação entre duas coisas. Nós estamos vivendo um momento específico, é um momento de uma pandemia, nós estamos no meio dessa pandemia da Covid-19. Por causa disso, as aulas estão interrompidas nas escolas. Por causa disso, temporariamente, as aulas estão sendo feitas remotamente, seja por internet, seja pela televisão, seja por outros meios. Isso é uma coisa, né? Então, isso é uma situação temporária, é uma situação que vai durar enquanto não houver condições do retorno às aulas presenciais nas escolas. Outra coisa é o que se convencionou chamar de homeschooling. O que é essa ideia de homeschooling? É a ideia de que alguns pais, algumas famílias acham que não seria necessário mandar as crianças para a escola, que elas poderiam ser ensinadas pelos próprios pais em casa de maneira privada, sem haver a necessidade de irem para a escola, e que talvez dessa forma essas crianças aprendessem mais de acordo com os valores daquela família, com os conteúdos que aquela família acha relevante, com aquilo que aquela unidade familiar julga que é mais importante ser aprendido. Talvez, de alguma forma, ou em algumas famílias, de fato, fosse possível uma quantidade de acúmulo de informação maior dentro de casa, contratando professores particulares, um para cada matéria, ou a família estudando junto, alguma coisa assim. Talvez do ponto de vista da quantidade de conhecimento ou da quantidade de informação, isso até fosse possível. A questão é que escola não é só um lugar onde se recebe informação. Escola é um lugar de convivência social. Escola é um lugar onde se aprende a conviver com os demais, a conviver com quem é diferente, com quem tem opiniões diferentes da sua, com crianças que vêm de famílias que pensam de maneira diferente da família em que o seu filho está sendo criado, que é a sua família. E esse é o ponto principal pelo qual eu não consigo achar esse homeschooling uma coisa razoável. Porque é necessário, para que uma criança se torne alguém que venha a conviver em sociedade da melhor maneira possível, que ele seja educado a conviver com as diferenças desde sempre. Ele precisa saber que há pessoas que não concordam com o posicionamento político dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, da sua família. Ele precisa saber que a verdade pode ser encarada de muitas formas diferentes. Porque senão nós vamos desde cedo fazer com que as pessoas acreditem que o que a minha família pensa é absolutamente correto e o resto do mundo está errado, portanto eu preciso me distanciar do restante do mundo. E isso é absurdo, porque isso contraria toda a lógica da convivência em sociedade. E, lamentavelmente, isso é causa e consequência da sociedade que nós estamos inseridos hoje. Nós estamos, infelizmente, como dezenas de pessoas já falaram nas mais variadas situações, vivendo uma sociedade que se convencionou chamar de polarizada, né? Então, ou eu penso isso, ou eu penso aquilo, e cada um vive apartado do outro ponto de vista. Se você não coloca desde cedo crianças para conhecerem o ponto de vista diferente, para debaterem o ponto de vista diferente, para entenderem que há possibilidades de viver com gente diferente, se você isola essa criança dentro de uma realidade familiar e é só aquilo que ela vai aprender, você terá um problema de formação social, você terá um problema de formação política numa próxima geração. Todas as pessoas precisam conviver com as outras. Então, resumindo, escola não é apenas conhecimento. Escola é convivência social. Por isso, é necessário que se conviva dentro da comunidade escolar e não só dentro da comunidade familiar.
porque senão nós teremos ainda mais, daqui a um tempo, um problema de convivência na sociedade, de pessoas que não admitem o diferente, que não são capazes de trocar ideias, que não são capazes de chegar ao entendimento comum, que não são capazes de conviver democraticamente. E aí a gente cai no autoritarismo, que é um problema muito sério e que nós estamos perigosamente arriscados a ver crescer no nosso país. Um abraço e até mais.